Levante e arrumem suas coisas. Vamos, de pé, de pé, de pé. Saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do CGCast, o podcast feito para quem não pode ter um blindado em casa. Hoje o assunto é a Batalha da Inglaterra e para isso trazemos dois contendores, dois argumentadores, dois apaixonados por história militar, dois membros do Clube dos Generais desde 2003. De um lado do canal, representando os defensores de Churchill, Daniel Ibarra, como é que tá? Tudo bem, querido? Fizemos um troca-troca de posição aqui hoje, é isso? É, mas vamos assustar a audiência, né? Assim, como assim? O que tá acontecendo com o CGCast? O que houve? É isso, a gente faz essas coisas de vez em quando. Não, é bom ficar de participante de vez em quando, cara. Ainda mais num assunto de proximidade emocional, proximidade técnica. Legal isso. É bom. Já li bastante sobre o assunto e, obviamente, como um bom britanófilo que sou, adoro essa parte da Segunda Guerra Mundial. Que dúvida, né? Joia. Do outro lado do canal, representando as forças na ofensiva, Henrique Chaves, como é que tá? É nós na fita, cara. Estamos aqui e, de novo, é uma honra imensurável participar do podcast do CG. Me sinto surpreso quando eu sou convidado, porque eu nunca me acho à altura do programa. Olha só, você tá... Não fale assim, meu querido, porra. Cara, por favor. Porque A honra é nossa. Realmente, tá? Como eu já tinha dito no outro programa que eu participei, estou um pouquinho enferrujado no assunto, mas vamos lá, é só a engrenagem começar a mexer que lubrifica de novo e tocamos o pau. É isso aí, fazer aquela fogueirinha debaixo do motor ali pra soltar os lubrificantes no inverno e vamos que vamos. Derreter o fluido do radiador. É isso aí. E como não é russo, não vai ter problema, porque não vai beber o anticongelante. Pois é. Então... Ainda tem dessas, né? Não usamos vodka mesmo como anticongelante também, né? Excelente. Gente, indo pra pauta diretamente, vamos fazer um introito, um prolegômeno e já engatando o assunto. Saúde, Mac. A Batalha da Inglaterra, que é o assunto de hoje, foi para muita gente aí a primeira grande defesa da Segunda Guerra Mundial e o primeiro grande revés do Adolfinho Bigode Doido. Então, o negócio começou no dia 10 de julho de 1940, então aí fazendo as contas de forma rápida, pouco mais de 10 meses ou exatamente 313 dias desde o início da guerra. Então, durante esse período aí de 10 meses, a Alemanha experimentou uma grande expansão e os aliados assistiram o processo, esse ganho de terreno e de força e de confiança. Aí veio a ideia de invadir a Inglaterra. Aí pergunto para os senhores, como é que estavam os preparativos de ataque e de defesa nesse julho de 1940? Quais eram as perspectivas? Qual era a visão de batalha, visão da guerra, de desenvolvimento? Do lado britânico era a pior possível, né? Tinha acabado de ser chutado a bunda do continente europeu. Uhum. Tinha tido a grande sorte de poder trazer praticamente todo o exército britânico de volta para casa, contando com a grata participação do Bigodinho Doido, que resolveu ficar com medo de proteger o flanco esquerdo e ficou esperando lá para ver o que ia acontecer. E é assim, ameaça de invasão que pairava no ar, tanto que a partir desse momento começaram a retirar as placas de identificação das cidades, de identificação das estradas, para onde iam, de todos os lugares ali ao sul da Inglaterra, exatamente para tentar dificultar um pouco a situação de prováveis invasores que os alemães estavam demonstrando. Então era um momento bem difícil para essa Segunda Guerra Mundial, que naquele momento, por enquanto, era simplesmente uma guerra europeia. Né? Uhum. Do nosso ponto de vista, a gente tinha a Itália ali de engraçadinha, achando que podia, né? Mais pra frente ia tomar um couro da Grécia, mas era basicamente Alemanha, França e Inglaterra. Não tinha muito havia um medo real de invasão nessa época, em 1940?
Sim, sim, o medo era palpável, cara, porque imagina na cabeça do povo inglês uma força armada tão eficiente como foi a força alemã, a Wehrmacht, então toda a Blitzkrieg, tudo que a Alemanha conseguiu em poucas semanas, né? Primeiro a vitória sobre a Polônia, depois quando ela virou seus olhos para o oeste e saiu passando o rodo na todo mundo ali, Dinamarca, Países Baixos, França, ou seja, era uma situação. E o medo principal, além da questão da invasão, eram os bombardeios. Uhum. Então existia no imaginário europeu naquele momento, e que foi um imaginário que começou ainda na Primeira Guerra Mundial, com os primeiros usos militares do avião em larga escala. Lógico que o avião, a gente já até falou nisso, né? Começou a ser usado militarmente bem antes, pouco antes. Tinha o medo do bombardeio, né? Tinha o medo dos grandes incêndios. Então era uma situação difícil, pelo menos do lado britânico. E a referência era complicada, que na Primeira Guerra Mundial houve algumas explosões de trincheira na França que foram ouvidas da Inglaterra. Então acho que, pensando numa invasão, ninguém tinha uma perspectiva muito legal. E do lado alemão, como é que tava isso? Do lado alemão, cara, eu diria que era quase que o extremo oposto. Até então a Alemanha não tinha visto guerra no próprio solo, e levaria ainda alguns anos para ter essa guerra. O bigodinho maluco, a essa altura, já estava embriagado pelas vitórias seguidas, já estava com um excesso de confiança imenso, achando que podia fazer qualquer coisa. E para completar, o comandante da Luftwaffe, o nosso amigo já citado em outro podcast, Göring, ele prometeu e conseguiu fazer o Hitler acreditar que, usando a arma aérea, ele seria capaz de afundar a Grã-Bretanha. E mais pra frente a gente ia ver que a coisa não ia ser tão fácil quanto ele pensava. E o lance é que dava pra perceber que não ia ser tão fácil antes da batalha. Mas esse excesso de confiança cegou todo mundo, e eles foram para essa estratégia que estava fadada ao fracasso. Não apenas pela excelente atuação da arma aérea inglesa, né, mas por questões técnicas também. Então, aproveitando para expandir isso, e a gente pensando agora em efetivo e em preparo técnico, a gente pode pensar um pouco de diferenças fundamentais de doutrina, tanto da RAF quanto da Luftwaffe. E como é que era essa diferença de doutrina? Existia já uma doutrina aérea estabelecida na Inglaterra, na Alemanha? Como é que era a questão de treinamento de pilotos? Tinha alguma perspectiva realmente de combates longos? Como é que funcionava isso? Bom, a Luftwaffe, ela era, acima de tudo, uma arma tática, né? Então aí a gente já vai chegar no primeiro erro de estratégia de combate da Batalha da Inglaterra. Como a Luftwaffe era uma arma tática, uma arma de apoio, a tropas terrestres, fica bem evidente que, lutando contra a Inglaterra, não era esse papel que ela ia desempenhar. Ela teria que desempenhar um papel de arma principal. Inclusive arma única, né? Não tinha batalha em solo. Então era uma questão de bombardeio e escolta, né? Que era um tipo de batalha que eles ainda não estavam acostumados. Eles estavam acostumados a suporte de caças para manter superioridade aérea, né? E bombardeiros de mergulho atacando tropas em solo com precisão. Eu acho que essa parte da falta de costume em fazer esse tipo de trabalho também acontecia do lado britânico. Depois que nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, e aí nós tivemos a criação da RAF como uma arma única em 1918, está fazendo 100 anos esse ano, não existia ainda o prospecto de como efetivamente seria uma batalha aérea, né?
como isso aconteceria? Houve toda a parte da Batalha da França, em que as duas forças aéreas se encontraram, né, especialmente francesa e alemã, e tínhamos elementos da RAF, mas assim, é algo que era realmente complicado naquele momento. Ninguém sabia como fazer ou o que ia acontecer. E no caso da RAF, é tudo novo, mas assim, existia uma doutrina, existia uma tática de combate aéreo, mas tudo muito ali nascendo, né? Nascendo e ia ser forjado no fogo. Mas ainda era a doutrina da Primeira Guerra? Não, porque os aviões haviam mudado, né? Uhum. A aviação havia mudado dos biplanos para os modelos de asa fixa e com outro tipo com outra velocidade, com outro tipo de armamento. Então, as doutrinas mudaram, mas assim, como seria uma grande batalha aérea, era algo ainda... Tanto que, por exemplo, os britânicos, eles tinham uma formação de combate de dogfight diferente da formação alemã. Né? E a formação alemã era uma formação mais eficiente. Tanto que, a partir de certo momento, a RAF começou a usar também essa tática de combate de alas. Então é tudo acontecendo ali ao mesmo tempo agora. Só uma observação com essa questão de os aviões haviam mudado. Eu diria que eles estavam mudando. Tá? Inclusive, nesse aspecto de tecnologia de aviação, eu arrisco dizer que nenhum outro campo de tecnologia avançou tanto durante a guerra quanto esse. Tá? Sim, sem dúvida. Em 1939, o avião padrão das forças aéreas pelo mundo, quando elas existiam, quando não era uma arma de suporte ao exército, coisa do tipo, né? Ele ainda era carlinga aberta e biplano, na maior parte das forças aéreas. O monoplano com a carlinga fechada era uma novidade que estava aparecendo. A velocidade estava começando a passar de 200 para 300 km por hora. E na batalha, parece engraçado falar isso, né? Porque na batalha na Inglaterra a gente tinha aviões já que voavam a 600 km por hora. Exato. E no final da guerra a gente estava na aurora da Era do Jato. São 6 anos. Sim. Passou aí, 3 gerações de desenvolvimento aeronáutico em 6 anos. Foi uma coisa... Impressionante. É algo que só a guerra consegue fazer por você. É verdade. Isso é até um ponto interessante para um futuro CGCast, porque a guerra ela trouxe tanto esse desenvolvimento de armamentos, mas ela trouxe também um grande desenvolvimento médico. Sim. Especialmente em cirurgias, em correções plásticas, atendimento. Vale um CGCast falar um dia sobre esses avanços relâmpagos de tecnologia que acontecem nessas situações. Nossa, a gente podia puxar desde Guerra da Crimeia, com o desenvolvimento, estabelecimento de enfermagem, Primeira Guerra Mundial com cirurgia plástica, amputações e tal. Bacana. Vamos, nota feita para um próximo CGCast, hein? Muito bom. Gentes, feito isso, o pessoal foi pro pau, né? Basicamente, o pessoal foi pro pau, os ares do canal ficaram feios ali, de uma forma bem rápida. E quais foram as dificuldades de um e de outro lado aí no processo? Porque a gente tem de julho até outubro, então a gente tem algumas fases aí da batalha. Uhum. E o normal é a gente lembrar só da distância. Então, era longe para os alemães chegarem e era perto para os defensores fazendo o trabalho deles. Como é que a gente pode explorar um pouco mais essas dificuldades, essas vantagens? Olha, eu acho que no caso britânico, a principal vantagem, e para mim é um dos fatores que determinaram a vitória britânica na Batalha da Inglaterra, é o comando de caça unificado. Uhum. Né, de uma estrutura que começou a ser desenvolvida lá em 1934, quando começaram a fazer os primeiros testes com o radar. Então, a partir daquele momento, em 1934, quando foi possível demonstrar de maneira efetiva
de que realmente podia se identificar uma aeronave através de ondas de rádio, porque existia um medo enorme de que as ondas de rádio iam matar o sujeito, né? O raio da morte. Sim. Né? E então o que aconteceu foi quando isso começou lá em 1934 e conseguiram provar efetivamente que era possível efetivamente, isso foi durante o comitê Tizard, mas era possível efetivamente você fazer a identificação de uma aeronave. Aí a partir de 35 começou a entrar um dinheiro forte do governo para poder desenvolver efetivamente essa cadeia de defesa, né? Então, uma coisa que às vezes é um pouco difundida de que até o Churchill chegar existia até mesmo um relaxamento, então existia até ignorava-se, os governos ingleses ignoravam a questão da defesa da ilha. Isso não é verdade. Não era bem assim. Esse é um dado que é meio senso comum, assim. O pessoal não, então, para você ver, cagando para a situação até que o Churchill chegasse para botar ordem. Não foi bem assim. Ou seja, os testes com radar como arma de defesa para a identificação de aeronave começou no governo do James MacDonald, lá em 34. Passou pelo Stanley Baldwin, continuou em 35, continuou colocando bastante dinheiro. O Stanley Baldwin saiu em 37, entrou o Chamberlain, e continuou tendo toda a construção e toda a estruturação dessa cadeia de radares que dava quase a volta na ilha, né? Ele só não ia para o lado ali da Irlanda, mas você pegasse sentido leste, ela dava a volta na ilha, passava por Scapa Flow, lá na Escócia, lá no norte. Então tudo isso veio acontecendo, né? Desenvolvimento de motores, desenvolvimento de aviação. Isso ocorreu. O que às vezes coloca a gente numa situação onde a gente pensa que não houve esse tipo de coisa é que Churchill batia muito forte desde 33 com relação à Alemanha. Ele era considerado um maluco, um cara que queria guerra, um warmonger. Só que a própria ação da Alemanha durante esse processo acabou ligando, né, as luzinhas amarelas e vermelhas dentro do governo. E o próprio desenvolvimento aéreo alemão, que começou a ocorrer lá na década de 20 com a escola de Lipetsky, que era junto com os russos, era em território russo, inclusive, começaram efetivamente a trabalhar isso e ter essa possibilidade, porque a Inglaterra via esse momento como um momento de preparar sua defesa, né? Diferente da Alemanha, que via a arma aérea ali naquele momento como uma arma de ataque, como o Rudel falou muito bem aí, uma arma tática de apoio à sua infantaria e que estava disponível para avançar. Enquanto isso, a Inglaterra criava todo esse comando de caça unificado que começava com os radares na costa. Você tinha os radares, você tinha os observadores, você tinha gente de binóculinho, aquele olhando pro céu na orelha para tentar pegar barulho de avião. Isso, você tinha o grupo auxiliar da RAF, que era todo formado por mulheres, que faziam, pegavam essa informação, enviavam essas informações para o Comando Central de Caças, que era único. Então o que acontecia? Você tinha efetivamente a localização daqueles aviões alemães, e você podia enviar para esses aviões alemães uma defesa compatível com aquele tamanho. Sem exagero, sem você mandar muitas aeronaves que poderia ter um complicador, que você poderia ter mais aeronaves sendo abatidas, e sem mandar aeronaves a menos, para que você pudesse ter uma defesa efetiva. Gerenciamento de recursos. Isso, exatamente. Total gerenciamento de recursos. Então isso começou em 34 e veio se desenvolvendo. E quando aconteceu a Batalha da Inglaterra, em 1940, isso estava pronto. Estava pronto. Tanto que, se não me falha a memória, o Rudel me corrija se eu estiver errado, a Alemanha foi ter um comando de caça parecido só em 42. Unificado. Eu não tenho certeza se foi só em 42, mas é por aí. É por aí, 41, 42, mas assim, demorou. As lições foram aprendidas na Batalha da Inglaterra e a Alemanha tentou construir algo parecido, tá? Estruturar algo parecido.
Só mandei rapidinho para vocês aí no chat, tá? Uma foto que o Mac falou do pessoal com gramofone no ouvido. Sim. E mandei uma foto aí que eu acho uma das fotos mais espetaculares do equipamento para ouvir aviões se aproximando. O pessoal que está escutando pelo YouTube deve estar vendo a foto aí na tela nesse momento. Excelente. Isso. Eram grandes cones, né? Para tentar captar a onda de som, a onda sonora. E era assim mesmo. Primeira Guerra tinha muito disso aqui. Era o que tinha pro momento, né? Sim. E a Alemanha, Rudel? Como é que foi esse desenvolvimento durante a batalha? Como é que ocorreu isso? Da onde vinham, para onde iam, do que se alimentavam, como se reproduziam? Como abastecer essa loucura toda? Durante a batalha da Inglaterra, vamos falar a verdade, né? Os comandantes alemães eram bem cabeça dura. Era difícil do pessoal aprender as coisas. Então, durante a batalha, cara, eles basicamente deram um murro em ponta de faca. Foi do começo ao fim da batalha da Inglaterra, perdendo uma quantidade inacreditável de bombardeiros. No final da batalha da Inglaterra, eu até estava olhando aqui, agosto aqui, não era no final. O final foi um pouquinho mais para frente, em setembro. Mas agosto já era avançada a coisa, e eles ainda mandavam esquadrões e esquadrões de bombardeiros médios sem escolta, para alvo sem escolta. Né? Aí você via lá o esquadrão com 72 Heinkel 111, pouco manobráveis, né, com defesas muito limitadas, lembrando que o conceito de fortaleza voadora não seria criado pela Alemanha, seria criado pelos aliados e mais uns anos para frente ainda. Sim. Né? E aí você imagina um pacote de 70 aviões voando e encontrando esquadrilhas de Hurricanes e Spitfires. Não sobrava. E essa tática foi basicamente a mesma até o final da batalha, né, com pequenas variações. Eu acho. Por exemplo, voos noturnos, né, bombardeiros noturnos, que, convenhamos, quando conseguiam acertar a cidade, já era uma grande vitória. Né? E voar na escuridão dava um pouquinho de vantagem, mas não muita. Diga, Bu, você tava... Não, eu ia comentar, você tava falando, você comentou da cabeça dura dos comandantes alemães. Uma das coisas que demorou um pouco para eles entenderem era que o Stuka não deveria ser usado numa situação como aquela. Né? A perda de Ju-87 na Batalha da Inglaterra foi gigantesca. Né? E junto com a perda dessas aeronaves, o piloto, que é o mais difícil. Fazer aeronave é fácil, né? E demorou um pouco pro comando alemão entender que o Stuka não era aeronave para ser colocado naquela situação. E, de novo, o que é surpreendente, né? Porque se você pensar um pouco em avanço, você mandar um bombardeiro do estilo do Stuka para atravessar o canal, soltar basicamente uma bomba em mergulho e depois voltar, não parece uma ideia muito boa. Não, e era uma aeronave lenta, né? Era uma aeronave lenta para qualquer outro dos caças que existiam na época. O que complicava a escolta, inclusive, né? Sim, sem dúvida. O que complicava a escolta. A escolta tinha que voar devagar também, quando existia escolta. E voando devagar, ela não tinha energia para combater caças que viessem interceptar essa esquadrilha. Exatamente. E aí você tem as perdas de Stuka foram enormes. E sempre existiu também, né, essa ideia de que estamos a um grande ataque, ou estamos a um dia de que a Inglaterra não consiga mais se defender. Né? Sempre existiu esse pensamento, e isso a Inglaterra trabalhava sem reservas, né? A Força Aérea, a RAF, não tinha reservas, aviões de reserva, pilotos de reserva, estrutura de reserva. Estava tudo sendo usado ali. Né? Então, isso acabava criando até um pouco mais de empolgação do ponto de vista alemão. Não, vamos continuar mais um pouquinho. As perdas são grandes, mas nós estamos a um centímetrozinho
de resolver esse problema, né? E esse centímetro nunca chegou. É uma situação típica de miragem, né? Você tá vendo aquela poça d'água ali alguns metros à tua frente, só que ela na verdade não existe e enquanto você anda ela se desloca para frente. É uma miragem de batalha. Isso em 1 centímetro era sempre 1 centímetro. Aí eu pergunto para vocês, chegou realmente perto da Inglaterra chegar à exaustão? De realmente, assim, não se continuar mais 15 dias, não dá mesmo? Olha, a Inglaterra teve semanas em que achou-se que esse centímetro estava realmente chegando, tá? Uhum. Você trabalhava absolutamente sem reservas, apesar da questão do comando de caça, ele mandar a quantidade de aviões que fosse necessária ou a quantidade de aviões que existia disponível, era aquela coisa complicada. Quando você tinha perdas e você tinha perdas de aeronave, perdas de tripulação, era complicada a reposição, né? Apesar das indústrias sob o comando do Lord Beaverbrook, que foi um gênio em garantir com que as indústrias bélicas britânicas trabalhassem no seu potencial mais alto possível, de maior produtividade, era complicado, né? Eu acho que o que colaborou com isso foi a mudança de estratégia alemã também, né? O famoso bombardeio a Londres, que não era para ter acontecido, aconteceu, e que deixou os alemães realmente putos da vida, porque Churchill foi lá e mandou bombardear Berlim, que até agora aquilo não tinha acontecido, né? Aliás, eu tô até agora esperando que o Göring mude o nome dele para Hans, porque ele falou que se bombardeassem Berlim, ele mudava de nome. Então, essa mudança de tática, a gente precisa falar que realmente ajudou com que a Grã-Bretanha ficasse cada vez mais longe de ser derrotada. Será que foi o grande... Claro que tudo é processo numa batalha, num conflito desse. Mas será que o ponto, a gota a mais que estava faltando para a virada inglesa foi isso? Foi esse bombardeio, esse contra-bombardeio a Berlim, toda a mudança para uma visão de guerra total, vamos dizer assim, que agora vale tudo e dane-se? Eu diria que isso ajudou a Batalha da Inglaterra a ser encurtada. Hitler tinha essa questão, por exemplo, da invasão, né? Eu tinha uma visão anteriormente, há anos atrás, de que a invasão era estruturalmente e taticamente muito possível e que era real. Mas aí ao longo do tempo você vai lendo, você vai ouvindo, você vai discutindo, e para isso que o CG existe, né? O quanto que a gente discutiu isso através de e-mail. E a operação Leão Marinho, ela operacionalmente nunca passou a não me parecer viável, tá? Porque e depois você olha para o dia D e vê o que foi necessário para ter uma invasão anfíbia de sucesso, e você olha de novo para o Leão Marinho e você fala, cara, isso aqui né, não vai funcionar, né? Tem uma cara de Dieppe, né? Tem cara de Dieppe. É verdade, mas assim, existia ali que setembro era a época para se fazer a invasão, por uma questão de marés, lua e etc. E deu aquela adiada em setembro, chegou até outubro ali a Batalha da Inglaterra e aí parou. Eu acho que sem essa virada, talvez essa Batalha da Inglaterra tivesse ido um pouquinho mais, porque os alemães estariam vendo um pouco mais de, vamos dizer assim, um pouco mais de vitórias, um pouco menos de perdas durante o processo, porque as perdas começaram a ficar grandes, né? Para todo mundo. Para todo mundo, é que imagina o seguinte, a grande parte aí, Rudo, eu me corrijo se eu estiver errado, o grande volume de aeronaves que voavam para a Inglaterra eram bombardeiros. Positivo. Os bombardeiros, eles possuem uma tripulação de no mínimo 2 a 5 tripulantes, dependendo do bombardeiro, tá? E aí você tem uma grande perda de bombardeiros, você perde 4, 3, 5 homens por bombardeiro que é derrubado. E como é que você treina os novos recrutas para fazer aquele trabalho, sem a experiência desses caras que acabaram de morrer também,
Então, essas perdas dos bombardeiros, essas perdas, talvez elas tivessem sido um pouco menores sem essa virada, e talvez a Batalha da Inglaterra fosse esticada um pouco mais. Mas eu acho que como resultado final, eu acho que não haveria um resultado final muito diferente. Talvez uma RAF muito mais cansada e muito mais debilitada, uma Luftwaffe mais cansada, mais debilitada, que tinha seus olhos voltados para o leste, a gente não pode esquecer disso. Né? A Inglaterra ali era só um apêndice para Hitler, para ele tentar dispor de todas as suas forças viradas para o leste. Ele precisava tirar a Inglaterra do até tirar do o cenário. trampolim, que provavelmente seria o trampolim americano. Todo mundo sabia que mais hora, menos hora, os Sim. Estados Unidos iam chegar. Sim, exatamente. Então, eu não sei, o Rudel vai passar a opinião dele, mas eu acho que o resultado em si da Batalha da Inglaterra não teria sido mudado, mas a gente teria uma batalha muito mais prolongada e de muito mais dificuldades para os dois lados. Certamente, o resultado seria o mesmo, tá? Só vamos colocar um pouquinho em números essa questão das perdas de cada lado, tá? Eu estou com uma referência aberta aqui na minha frente. Então, só para fazer a comparação da evolução da batalha, em julho de 1940, pegando só os principais aviões de cada força, tá? A Luftwaffe perdeu 48 Messerschmitt 109 e 39 Junkers 88, que eram um dos bombardeiros principais. E a RAF perdeu 33 Hurricane e 34 Spitfires, isso em julho. Entre setembro e outubro do mesmo ano, a Luftwaffe perdeu 175 Junkers 88, 326 Messerschmitt 109, ou seja, quase mais de 10 vezes mais, né? Então, perdão, quase 10 vezes Sim. mais. E a RAF perdeu 195 Spitfires e 294 Hurricanes. Isso aí foi a diferença de recursos, tá? E a gente está falando aí de 2 a 3 meses de diferença. Então, agora uma coisa interessante, esses números dão uma visão fantástica do que era a capacidade produtiva e industrial desses dois países naquele momento. Do tamanho do não fôlego. Não só desses dois países. Aliás, Cara, capacidade industrial foda. é uma coisa que a gente tende a subestimar, né? Ou a não pensar muito a respeito quando pensa na guerra. Mas tem um número sensacional da produção de navios americana durante a guerra, que entre dezembro de 41, entre o ataque a Pearl Harbor e o final da guerra, eles produziram, agora eu não lembro se foi uma média de um navio a cada um dia e meio, ou se foi um navio e meio por dia. Mas qualquer uma das duas marcas é impressionante. A minha esposa teve agora em São Francisco, recentemente, faz uma semana, e ela visitou um dos Liberty Ships que está ancorado, é um dos dois únicos Liberty Ships que ainda existem em funcionamento. Inclusive ele participa depois tem a Fleet Week em São Francisco todo ano, e ele participa da Fleet Week. Então ele em pleno funcionamento, um navio de da década de 40. E esse navio, que é o Jeremy O'Brien, é o nome dele, o USS Jeremy O'Brien, ele foi construído em 17 dias. Ô, louco. É impressionante. E junto com ele sendo construído, tinha outros 10 navios sendo construídos no mesmo período. Exatamente. Mantendo essa média aí de 1,5 por dia, um a cada um dia e meio, que qualquer uma das duas marcas é impressionante. Aproveitando que o assunto é marinha, a marinha alemã não podia ter ajudado um pouquinho mais nesse esforço, não? Aí... Só se ela quisesse ser afundada. Não. Aí é até um assunto para um outro CGCast, tá? Mas hoje para mim é muito claro que a maneira de sufocar a Inglaterra era pelo mar e não pelo ar. Deixa eu só fazer uma correção aqui. O que não vai tirar nem um pouco o nosso... Né, a gente ficar impressionado. O Jeremy O'Brien, na verdade, ele foi construído em 56 dias. Mesmo assim, né? Mesmo assim. Em 56 dias. Uhum. Em menos de 2 meses. Tá? Não 17. Não sei porque eu falei 17. Me desculpe o ouvinte.
mas foram 56 dias. Qual é a da Marinha Alemã isso aí? Não podia ter apertado? Podia ter ajudado a bombardear algumas instalações de costa? Ou fez isso e não foi suficiente? Ou não tinha comunicação entre a Força Aérea e a Marinha? Na verdade, sempre tem essa rivalidade, né, entre forças. Nessa época era ainda mais forte. Uhum. Né? E no alto comando alemão era bem forte esse ciúme, um com o outro. Mas em questões de marinha de superfície, realmente não era saudável para a marinha alemã ficar navegando pelo Canal da Mancha. Não dava boa isso daí. Tá? Ia aumentar o número de recifes artificiais do canal significativamente. Eu tava dando uma olhadinha em números aqui, que a gente estava falando de produção industrial. Foram construídos entre abril e novembro de 1940 1.771 Hurricanes e 881 Spitfires. É interessante perceber um pouco isso que vocês falaram no início do episódio, de diferença tecnológica. A estrutura de montagem, de fabricação do Hurricane, do Spitfire, assim como toda a tecnologia empregada no JU-87, no Messerschmitt 109, já dá para perceber um avanço técnico bem pronunciado entre as aeronaves que estavam aí asa a asa nessa batalha. Acho bem interessante isso. Falando, eu acabei interrompendo o Rudel, mas assim, voltando a falar com relação a Kriegsmarine se aventurando ali no canal para tentar dar suporte, nem mesmo a Royal Navy ficava ali, né? Disponível para que fosse bonitos alvos no mar para a Luftwaffe. Então, não tinha Royal Navy ali para ajudar também. Então era algo bastante complicado. Eu acho que seria um erro absurdo, inclusive estratégico da Alemanha ou mesmo da Grã-Bretanha, de colocar navios ali no canal para tentar ajudar uma batalha que estava acontecendo a 10 mil pés. Inclusive, se tivesse navios da Royal Navy, talvez o Stuka não tivesse sido tão ineficaz na batalha. Exatamente. Teria botado muito navio pro fundo do mar. Força submarina alemã não tinha como... Se bem que vai atacar o quê também, né? É justo. É uma boa pergunta para você ter uma ideia. Existem muito mais aviões dentro do mar do que submarinos voando. Não é? Então eu não sei o que dá para fazer com o submarino na Batalha da Inglaterra. Excelente. Mas tudo bem. Excelente. No fim das contas, aí a gente sabe como é que terminou esse negócio. A Inglaterra garantiu o domínio dos ares da região. Mas quais são as consequências mais profundas dessa batalha, além do reforço no moral inglês, além do polimento no ego britânico? Dá pra gente considerar aí a batalha da Inglaterra como o início do fim do Reich, ou isso é ser muito arquiteto de obra pronta? Não, selou o destino da guerra na Europa Ocidental. Simples assim? Ainda que talvez não fosse visível naquele momento, mas a Inglaterra foi o grande ponto para a invasão da Europa, depois em 1944. Como a gente comentou no começo do programa, se não fosse esse ponto para os Estados Unidos invadirem a Europa e livrar ela do Reich em 1944, a Europa Ocidental ia ter problemas bem sérios. Tá? Ela seria, durante muitos anos, nazista ou comunista. Não sei qual das duas coisas aí que é pior, tá? Não vamos entrar nesse velho debate. É difícil de escolher, hein? É difícil de escolher mesmo, tá? Porque ou a Alemanha ia conseguir segurar a União Soviética, ou melhor, conseguir segurar não, ou a União Soviética ia largar a mão de avançar em algum momento, ou era capaz de chegar até Lisboa também. Sim, exatamente. E então a manutenção desse ponto da Inglaterra como ponto de acesso do continente foi fundamental. Foi fundamental para terminar a guerra do jeito como ela terminou. Do ponto de vista inglês, além de todo o moral, a Inglaterra pôde passar a se concentrar efetivamente nos frontes onde ela ainda conseguia lutar, né?
Então, estamos falando ali do norte da África, estamos falando do Pacífico, onde a Inglaterra também lutava contra os japoneses, né? Não só a Inglaterra, a gente não pode esquecer das tropas da Índia, das tropas canadenses, Anzacs, paquistaneses. Então, estava naquela situação onde ela conseguiu manter a integridade da sua metrópole, né? A integridade da sua capital. Isso deu também um pouco de confiança até mesmo para os Estados Unidos, para poder efetivamente entender que a Inglaterra estava ali numa situação onde ela não ia arredar pé e que, se você pensar geopoliticamente, uma Europa nazista, ela podia ser muito ruim para os Estados Unidos. Então, poder liberar a Europa e garantir, né, todo aquele continente pró-América, geograficamente, geopoliticamente, era excelente. Então, isso deu confiança para o Roosevelt também poder trabalhar isso daí internamente, onde existia ainda um grande sentimento de isolacionismo, para que a Inglaterra pudesse. Agora, a Inglaterra não conseguiria vencer essa guerra sozinha, né? Como o próprio Rudel falou, a partir do momento que Hitler resolveu entrar União Soviética dentro, era necessário que houvesse os Estados Unidos para fazerem o contraponto de uma maneira mais efetiva. E isso acabou acontecendo com o dia D. Mas para a Inglaterra, a vitória aérea foi uma vitória de que não vamos arredar o pé daqui e precisamos de ajuda para tirar esses caras da França, da Holanda, da Polônia. E ainda pensando em fronte leste, a quantidade de gente que ficou estacionada na França e ali na Holanda e região ali que poderia ter sido enviada para o fronte leste, talvez complicasse bastante as coisas para a própria União Soviética em 41. E a gente pode ir um pouquinho além. Se você parar para pensar que Hitler perdeu 4 semanas do início da sua invasão à União Soviética, porque teve que ir lá resgatar os italianos e Mussolini na Grécia, porque as forças inglesas que estavam pelo Mediterrâneo entrando na Grécia para segurar a situação, ou seja, tiveram que entrar na Romênia, na Hungria, chegar até a Grécia, Iugoslávia, e mais homens, entendeu? Mais dinheiro, tudo fora do ataque principal, que era a União Soviética. Então, ou seja, imagine, se a Inglaterra cai, cessa a luta no norte da África. Né? A Alemanha passa a ter acesso aos campos de petróleo da Oriente Médio através do Canal de Suez. E esse era o momento em que Hitler estava se perguntando já se não era melhor, se não teria sido melhor a Itália ter permanecido neutra. Bem por aí. Exatamente. Que salvar os italianos estava consumindo mais recursos do que eles estavam contribuindo. Muito mais. E Mussolini achava que ele era a última bolachinha do pacote, né? Que a Itália estava com tudo e não tá próxima. E deu no que deu. Ganhou da Albânia e do pessoal lá na África, ali na Eritreia, mas quando pegou os gregos ali nas montanhas... Vamos combinar que de todos os países que participaram da guerra, talvez a Itália tenha sido o que menos se deu mal, né? Cara, para começo de conversa, a Itália passou a guerra inteira ganhando ela, né? Em que sentido? Porque quando a coisa começou a inverter, eles trocaram de lado. não é verdade? Pra começo de conversa, por isso daí. Muito bom. Eu queria fazer um ponto aqui. Faça. Uma das pessoas a quem pode ser creditada a vitória da Batalha da Inglaterra é o Marechal Hugh Dowding. Tá? Ele era o comandante do comando de caça durante a Batalha da Inglaterra. Ele depois acabou aposentado, logo depois da batalha, e entrou o Sholto Douglas, mas ele foi uma das pessoas que estruturou os processos que existiam para poder fazer a identificação, para poder fazer a passagem de informações, para poder entender quais eram os aeródromos da onde iriam sair os aviões para poder defender a ilha. Então não podemos deixar de falar do Hugh Dowding. Ele é um dos grandes mestres que conseguiram fazer com que a Inglaterra sobrevivesse esses meses de provação, esses 3-4 meses de provação, contra uma força aérea absolutamente gigantesca,
que era a Força Aérea Alemã, que tinha pilotos muito bem treinados e muito disciplinados. Era realmente uma força aérea de respeito, de admiração, mas os pilotos britânicos também eram tão bons quanto. E aí, quando você tem aviões muito parecidos no seu desempenho, como era, por exemplo, o Spitfire e o Messerschmitt 109, os pilotos fazem a diferença. Uhum. Né? E aí qualquer pouco detalhe, como por exemplo, você não ter muito combustível para ficar dando escolta aos seus bombardeiros, a você estar voando às cegas, tem uma série de coisas que acabam colocando a situação. Mas o Hugh Dowding acho que é uma das pessoas para se colocar como responsáveis pela vitória da Grã-Bretanha na Batalha da Inglaterra. Excelente. O Rudel, quem perdeu a Batalha da Inglaterra para a Alemanha? Cara, dá para apontar um responsável maior ou sabe que eu tenho uma certa não dava implicância com o Goering, né? Então, como eu tenho essa certa implicância, que na verdade não é uma certa, é bem grande, eu às vezes reluto em apontar ele como culpado pelas coisas, porque talvez isso não seja lá muito técnico, talvez seja fruto da minha desse ranço que eu tenho com ele. Mas nesse caso em especial, se eu fosse apontar um culpado, seria ele. Porque, inclusive, foi dele a ideia idiota de bombardear Londres. Tá? Na verdade, bom, eu ia falar que as ideias idiotas sempre são dele, mas deixa pra lá, vamos nos ater a essa daí. Essa ideia idiota em particular foi dele, né? E que gerou depois essa retaliação com o bombardeiro a Berlim. E aí o bigodinho maluco subiu nas tamancas, né? Daí, a partir daí, a luta já não era mais técnica. Foi uma luta feita com fígado. E aí isso não tem a menor chance de dar certo. Não vai acontecer. Senhores, momento biblioteca do bunker. Recomendações de livros? Alguém separou alguma coisa? Eu tenho 3 livrinhos separados aqui, mas eu queria fazer minha recomendação depois de vocês. Entendi, tá? Não, eu tenho um que eu li, acho que faz mais ou menos 1 ou 2 anos, é um livro do Michael Korda com K, chamado Com Asas de Águia, uma história da Batalha da Inglaterra. Excelente. É um livro absolutamente excelente para você entender como funcionava a defesa da Grã-Bretanha naquele momento, tá? Como funcionava o comando de caça, como era a sua estruturação, tá recheado de números, tá? Para você entender produções e para você entender as perdas de aeronaves, como eram recolocadas, para você entender naquele pior momento quantas aeronaves ainda sobravam para a RAF quando a Luftwaffe estava conseguindo destruir fábricas, destruir campos, antes de fazer aquela mudança para cidades. Então é um livro absolutamente fantástico, não é um livro grande, não é um livro maçante, tá? Vale muito a pena, então se você puder ler, tem à venda aí, tem na Saraiva, tem na Cultura, e especialmente tem na Amazon, com o nosso, você comprar pela Amazon, o nosso link ajuda o CG e você não paga nada mais por isso, mas esse livro do Michael Korda com Asas de Águia é realmente fantástico. Maravilha. Rudel? Tem um livro famoso, inclusive, chamado Os Primeiros e os Últimos Ases da Luftwaffe, tá? Ou Ases do Messerschmitt, que tem uma edição antiga da Flamboyant, que é muito conhecida. Porém, a minha recomendação é uma edição mais nova desse mesmo livro, tá? Que é feita pela mesma editora da revista Asas, que inclusive inclui um capítulo que por algum motivo não saiu na edição brasileira original. A edição se chama apenas O Primeiro e o Último, tá? É uma tradução de nome que eu discordo, mas enfim. E ela tá com a linguagem atualizada, tá mais completa e ainda pode ser encontrada, inclusive, nova. Não precisa garimpar isso em sebo. É possível de encontrar o livro novinho. Não é um livro pequeno, são 550 páginas, mas ele foca principalmente na Batalha da Inglaterra, tá? Mas conta toda a história da Luftwaffe do ponto de vista do Adolf Galland,
que foi um dos grandes ases da Luftwaffe, que sobreviveu à guerra, né, e é o autor do livro, por sinal. É o autor original. É sempre interessante ter um relato de alguém que esteve lá como leitura. Eu acho interessante esse tipo de literatura histórica. Sim, e o Galland sobreviveu à guerra, né? Depois, inclusive, se não me falha a memória, foi trabalhar para a OTAN. E foi junto com ele que eles fizeram uma simulação da Leão Marinho, né, pós-guerra, e onde eles chegaram a uma conclusão efetiva de que a Leão Marinho, se tivesse acontecido, teria sido um fracasso. Né, a Inglaterra teria conseguido repelir a invasão alemã. Então, é um livro, sem dúvida, esse primeiro e último para se ler. Eu vou comprar para eu ler, porque eu não li ainda. Maravilha. Então, como minha recomendação, o livro Battle of Britain, An Epic Conflict Revisited. É uma obra feita por um autor sueco em comemoração aos 75 anos da Batalha da Inglaterra. Ele é um livro bem completinho, bem balanceado em análise técnica, tática e também de lado. Ele fala tanto do lado inglês quanto do lado alemão da situação. O ponto forte para mim desse livro são as partes com as entrevistas e o esforço para a implosão de algumas ideias, algumas informações tidas como essas verdades universais nas batalhas pelo Canal da Mancha. Um pouco daquilo que a gente falou, de os pilotos e o equipamento alemão era muito superior ao equipamento inglês, só que não tinha combustível, simplesmente. Então, sim, nessas ideias mais rasas, né? Essas ideias mais rasas, ele vai firme em cima desse tipo de informação e dá um panorama bem legal, assim, da Batalha da Inglaterra. Então, 3 livrinhos indicados para hoje. Eu acho que quem tiver interessado pode clicar nos links aí na descrição. Quem tiver só pelo agregador, visita o nosso site lá, www.clubedosgenerais.org. E antes dos encerramentos, comentários finais, Bo Rudel, por favor. Foi muito, muito bom. A gente, na verdade, se sentar para tomar uma cerveja e falar disso, e passa a tarde inteira só falando de Segunda Guerra. Acontecerá em breve, não é mesmo? Acontecerá em breve, Rudel, com certeza. Inclusive com cervejas especiais, né? Opa, por sinal, daqui a algumas horas estaremos braçando uma. Hein? Olha que maravilha. Mas é um assunto que eu adoro, né? E conversar com vocês sobre isso, para mim, é um prazer nessa situação inusitada de convidado ao invés de host do podcast. Mas obrigado, Rudel, por você ter vindo aqui falar com a gente, conversar, a gente bater esse papo. O nosso querido ouvinte, obrigado. Não deixe de dar o seu joinha, o seu like lá no YouTube. Para os nossos podcasts, tem bastante coisa legal. Se você gosta de história militar, vale a pena. E mande o seu comentário, a sua reclamação, o seu xingo, o seu vai a merda nos nossos canais usuais aí de Facebook, e-mail, e o Mac vai falar disso tudo daqui a pouquinho. Isso aí. Mas valeu, brigadão. Beleza, obrigado, senhores. De novo, para mim é uma honra imensa participar do CGCast. Muito feliz de ter sido convidado mais uma vez. E sempre que quiserem ou precisarem, estamos aí. Maravilha. De minha parte, eu agradeço a vocês dois por mais um excelente episódio. Agradeço nossos ouvintes pela audiência. Bull, peço desculpas por ter assumido o lugar de host hoje, porque você faz isso com uma excelência. Você fez muito bem, Mac. Que é complicado, é interessante, mas é complicado inverter essa situação. E novamente, você fez muito bem. Que isso. Agradeço ao ouvinte. Se você, ouvinte, curtiu esse episódio, acha que mais alguém pode gostar desse episódio, compartilhe o link, indica o Clube dos Generais e acompanhem o CG pelo site, que eu já comentei, clubedosgenerais.org, também pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Twitter. Obrigado novamente a todo mundo. Até a próxima. Tchau. Abraço, tchau. Até a próxima. Abraço.